Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à quarta-feira dessa 30ª semana do Tempo Comum, abrindo hoje esse mês de novembro, último mês do ano litúrgico e, portanto, mês considerado escatológico, o mês que vai colocando cada um de nós em contato com as últimas realidades que nós experimentaremos ao longo da nossa vida. As realidades de morte ou plenitude de morte, juízo e automaticamente o céu, o inferno e o purgatório como possibilidades após o julgamento que se dará após a morte. Essas últimas coisas, esses últimos acontecimentos, a igreja chama de novíssimos, né? Então é um mês muito importante para muitos irmãos e irmãs, o mês meio down. Tem muita gente que não gosta do mês de novembro, porque é um mês cercado pela verdade da morte, que querendo cada um de nós ou não, vai nos acompanhando a cada dia. A gente não gosta de pensar, a gente não gosta de falar, de refletir sobre ela, mas a verdade é que ela vai nos acompanhando. A morte, ela acompanha o desenvolvimento da vida, de modo que a cada segundo vivido, esse mesmo é comido pela morte. Percebê-la como companheiro de viagem, né? Como São Francisco dizia, a irmã morte, pode acertar a nossa vida. Quem caminha com a realidade da morte sempre presente e crê de fato que a vida se prolonga para além dela, tem possibilidade de errar menos. Porque não sabendo a hora em que esse processo de morte que acompanha a vida se planifica, vai se planificar, você cuida mais do que você pensa, do que você fala, do que você faz, né? Então, esse mês de novembro, apesar de ser um mês pesado e difícil, ele é extremamente importante, porque ao nos colocar em contato com as últimas coisas, os últimos acontecimentos que marcarão a nossa vida, ele ajuda a gente a viver esse momento presente da nossa vida como dom de Deus. E a ajustar aquilo que ainda está desajustado com relação a Deus, porque não sabemos nem o dia, nem a hora. Tomara a Deus que esse mês de novembro possa ajudar cada um de nós a pensar mais sobre o poder da vida e o valor da vida, a descobrirmos de fato a vida como dom de Deus e que a felicidade consiste em viver em sintonia com a sua vontade. Cantemos. A vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor. E o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. O Cristo será neste dia a luz que há de em todos brilhar. A ele mortal melodia os eleitos hão de entoar. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição,
quando de volta à casa paterna, com o pai os filhos se encontrarão. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje a quarta-feira dessa 30ª semana do Tempo Comum, dia 1º de novembro, abrindo, como falávamos, esse mês, considerado o mês escatológico por excelência, porque está no fim do ano litúrgico, é o último mês do ano litúrgico, e exatamente porque no fim do ano litúrgico nos projeta para o final da nossa vida. O mês de novembro começa no calendário oficial, com a solenidade de Todos os Santos, celebraríamos hoje, fosse domingo. Como não cai no domingo, jogamos para o domingo próximo, no Brasil. Mas o dia 1º de novembro, já começamos aí, com essa solenidade de Todos os Santos. Mostrando a gente qual é o nosso destino. Nós somos concidadãos dos santos, cidadãos do céu. E logo no dia 2, logo após os santos, o dia dos finados, dos falecidos, colocando a gente cara a cara com a realidade da plenitude da morte. Digo plenitude porque a morte é um processo que vai se consolidando ao longo da vida, né? As pessoas não gostam muito de pensar sobre isso, mas essa é a verdade. A partir do momento que o espermatozoide do nosso pai encontra o óvulo da nossa mãe e uma vida nova surge ali, brota ali, a cada segundo de vida é um segundo de morte. A morte vai ali no calcanhar da gente, comendo cada segundo vivido, cada minuto vivido, cada hora vivida, cada dia vivido, cada semana vivida, cada mês vivido, cada ano vivido, até que em determinado momento nesse mundo ela se consolida. Aquele processo que nós chamamos de morte, fulano morreu, ele é apenas a plenitude de um processo que vai se consolidando ao longo do tempo. A gente tenta driblar isso, o mundo moderno tenta driblar, né? As novas tecnologias vão alongando a vida, dando qualidade a essa vida e fazendo a gente pensar que nós somos eternos aqui nesse mundo. Não somos eternos nesse mundo. A vida eterna é consolidada após a nossa passagem por esse mundo, que é uma passagem. Pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né?
Salmo 89 diz que a maior parte é ilusão e sofrimento. A vida é como uma erva que brota, uma flor que brota no campo. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Essa é a realidade. Então pode ser que vivamos aqui 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos, quem sabe, cento e poucos. Mas a verdade é que em algum momento essa morte vai se planificar na nossa vida. E para nós que cremos, rezaremos no prefácio da missa amanhã, a morte não é o fim. Para quem crê, a vida não é tirada, mas ela é transformada. E desfeito esse nosso corpo mortal, Deus nos dará um corpo glorioso. É isso que a fé nos apresenta, é isso que a nossa esperança, né, que nós alimentamos cada dia, nos faz acreditar. E se nós acreditamos nisso, a nossa vida aqui nesse momento torna-se muito importante, porque juntamente com toda essa compreensão, a gente também vai compreendendo que o que nós esperamos para depois da morte deve ser algo que vai movimentando a nossa vida enquanto a gente está aqui. Porque se o céu que eu espero depois não for objeto do meu compromisso de vida, não for construído por mim já aqui e agora, não haverá depois. É por isso que pensar nas últimas coisas é importante para a gente viver bem agora. Ter a morte diante dos olhos, o julgamento que se sucederá a ela e as possibilidades de céu, inferno e purgatório orientam a nossa vida aqui. Então esse mês é muito importante, apesar de produzir uma reflexão à luz da palavra que muita gente não gosta. E o não gostar não muda a realidade dos fatos, né? Então é melhor encarar e saber que é assim mesmo. Estamos aí nessa 30ª semana, reta final do ano, e a palavra está aí fazendo esse aperto no nosso entorno, né? Tentando fazer a gente jogar para fora, tirar de nós tudo aquilo que em nós ainda é resquício da ação do adversário de Deus na nossa vida. Estamos aí à luz da palavra, mergulhados nela, entendendo o que Deus espera de nós, uma vida de verdade. Deus quer que a nossa relação com Ele seja verdadeira, uma relação de vida, de coração para coração, não uma relação mascarada, aparente, onde a verdade que rege a nossa vida é a do mundo, não. A casca não resiste diante de Deus. A aparência não resiste diante de Deus. A vida de hipocrisia não resiste diante de Deus. Não basta falar para convencer Deus. É preciso viver ou se esforçar por viver para que Deus se convença de que nós estamos de fato comprometidos com Ele. Isso não é fácil, né? Porque o mundo, esse lugar onde nós vivemos nesse momento, tem muito poder e o seu poder exerce muita influência sobre nós. Viver nesse mundo como cidadãos do céu não é fácil. Viver nesse mundo contrário a Deus, defendendo aquilo que é a proposta de Deus, não é fácil. Se colocar como instrumento do céu nessa terra, miseravelmente colocada nas mãos do adversário de Deus, não é tarefa simples. Mudar o nosso coração, converter a nossa essência, marcada pelo diabo, inclinada para o mal e para o pecado, e voltar a ser uma essência divina, ter uma essência divina em nós, que revele a imagem e a semelhança que Deus colocou dele em cada um de nós, imagem e semelhança que estão aí, em você, em mim, nada paga, porque Deus é mais, mas que está aí turvada, meio bagunçada, meio desfocada, com tanto lixo que a gente acumulou ao longo dos anos com os pecados que cometemos. E limpar a nossa vida de tudo isso não é fácil, mas é o caminho, porque o tempo está curto. O tempo hoje é menor do que o tempo que tínhamos ontem. E o mês de novembro, começando hoje, vai gritar isso nos nossos ouvidos. O tic-tac do relógio está cada vez mais alto aí no nosso ouvido, aí rápido. Então ninguém tem tempo a perder. Como vivemos o mês missionário, terminamos ontem, é deixar o coração arder por essa palavra e colocar os pés a caminho, na velocidade que você puder, para fazer acontecer aquilo que é a vontade de Deus. Essa semana 30ª comum é uma semana muito importante, onde a essência daquilo que é a vontade de Deus sobre nós está colocada.
que Deus quer de nós, né? Deus quer de nós que nós vivamos a vida que Ele pensou para nós. Uma vida que o revele. Esse Deus que é, na essência, amor. Amor que vai ao encontro, amor que se aproxima, amor que se coloca a serviço, amor que cuida, que protege, que zela, que defende a vida como dom de Deus. Amor que não se conforma com o ódio do mundo, que mata, que exclui, que escorraça, que joga fora. Tantas vidas feitas à imagem e semelhança de Deus. O desprezo pela vida, sobretudo daqueles que o mundo diz não contar, porque não produzem, porque só comem, bebem, né? Exigem cuidado. O desprezo por essas vidas deve encontrar na Igreja de Jesus um freio, uma voz contrária e uma atitude contrária. O mundo joga fora, a Igreja cuida, zela, protege. Porque Deus é assim. É próprio do amor verdadeiro que tem Deus como fonte se direcionar preferencialmente àqueles que não são amados. E por não serem amados, não têm as possibilidades de viver uma vida com decência. A organização da igreja é uma organização que visa atingir os últimos, aqueles que são desprezados e não contam. Êxodo 22, domingo, 20 a 26, primeira leitura, já colocou isso. Com quem o povo de Deus deve se preocupar mais? Aqueles que são objetos do amor verdadeiro. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas e os pobres. Aqueles a quem ninguém olha. Aqueles que são desprezados, explorados, maltratados. E depois de sugados deles, tudo que eles podem oferecer são jogados fora. Como bagaço de laranja na beira do caminho. São esses bagaços de laranja à beira do caminho que a igreja cuida, zela, protege. É onde a vida está sendo negada e destruída que a igreja deve estar. A igreja não é um clube de amigos puro e simples, que vive marcando chás nos salões paroquiais, fazendo festas, enquanto o mundo fora do salão paroquial está sendo destruído e a vida está sendo morta de maneira brutal. Não. Ah, então não pode fazer chá? Pode. A gente tem que fazer isso sem deixar de lado aquilo, vai dizer o evangelho, né? Quando a gente se perde naquilo que é acidental, dá ruim. A gente pode até viver aquilo que é acidental, sem deixar de lado o essencial, aquilo que é fundamental. Então, esses que não tem ninguém por eles, só tem Deus. E aqueles que dizem acreditar nesse Deus que a palavra revela, que se coloca a serviço deles, em nome de Deus. A minha experiência com Deus se prova verdadeira quando a minha vida se coloca em atitude própria de Deus. Vai na direção que Deus aponta. E a direção que Deus nos aponta é o outro. O outro que mais precisa. O outro que tem maior necessidade. Sem desprezar aqueles que estão ali bem, a preferência tem que ser para esses. Estrangeiros, pobres, viúvas, órfãos. É disso que se trata. Por isso que a igreja é uma igreja em saída sempre. Porque daqui a pouco a vida passa. E o crente acredita que a gente leva da vida aquilo que a gente fez de bom. Ação concreta. Jesus, no Evangelho domingo, 22 de Mateus, 34 a 40, respondendo à pergunta dos fariseus, deu a dica para nós. Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é o amor. Se vivermos o amor, esse amor que tem Deus como fonte, está tudo certo. Pode acreditar, não erraremos. Quem se deixa guiar pelo amor não peca. Porque é próprio do amor fazer só o que é bom. Quem ama e faz o que é ruim não é amor, não ama. Quem diz que ama e maltrata, não ama. Quem diz que ama e não cuida, não ama. Quem diz que ama e não zela, não ama. Como diz a canção de Peninha, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora, que eu estou precisando de você? Olha que canção profana,
profundamente religiosa, típica para essa semana. É isso aí. Falar que ama da boca para fora não adianta, porque eu estou precisando de você agora. Você está onde? Está no seu chá? Na linguagem do 29º domingo, lembra? Está vendo seus negócios? Está cuidando do seu campo? Está deitado no seu sofá? Eu quero você agora, que eu estou te convidando para a festa de banquete. O banquete que eu dei para o casamento do meu filho. Por que você não vem aqui? Aonde está você agora? Eu pensei que você fosse meu íntimo. Você está entendendo o negócio? O maior mandamento é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Por isso amá-lo todo o coração, toda a alma, toda a força do entendimento. É isso. E para você provar isso, ame o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Tudo que a lei e os profetas dizem para explicitar a necessidade urgente de viver essa essência do amor. Toda a palavra de Deus se resume nisso. Se você amar, não precisa nem saber que a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Tudo vai estar em sintonia com esse Deus que se revela do Gênesis ao Apocalipse como Deus que ama. Ame a Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. E se a sua vida for uma vida de amor a Deus, colocada nas mãos de Deus, Deus vai te levar ao outro, para você concretizar esse amor a Ele na relação com o outro, que precisa. Está entendendo como o negócio se encaixa? Está tudo encaixadinho aí. A palavra de Deus não tem curva, não, é reta. Papo reto. Ele dá a visão. E você que está esperto aí, vai seguindo aí. Vai se esforçando. É disso que se trata. Vai fazendo como a comunidade tessalônica, domingo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, 5, C a 10. Essa comunidade que vive na alegria do Espírito, deixando ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que acolheu a palavra do apóstolo não como palavra humana, mas como evangelho, na força desse Espírito. E agora está sendo sinal. Essa comunidade está se consolidando na verdade da palavra, guiada pelo Espírito, e as outras comunidades ao seu redor estão olhando para ela, tendo essa comunidade de Tessalônica como modelo. É isso que se espera de nós. É nessa toada que a gente chega hoje, né? A essa quarta-feira, abrindo esse mês de novembro, mês escatológico, olhando para o final da nossa vida, e esse olhar para o final da nossa vida vai orientando a nossa vida aqui e agora. Vai fazendo a gente fazer escolhas acertadas, caminhar na direção que Deus aponta, porque o caminho está chegando ao fim. Estamos hoje mais perto do fim do que estávamos ontem. E, providencialmente, a palavra de Deus, que a liturgia prepara para nós, vai nessa linha. Hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, 22 a 30, né? Jesus começa um novo momento nessa etapa da viagem para Jerusalém, onde ele está formando os seus discípulos, né? Ele teve um confronto com os fariseus lá atrás, depois alertou a comunidade dos discípulos e a multidão que está seguindo, né, com ele nesse caminho, para ter cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É preciso levar uma vida verdadeira diante de Deus, não só falar. E ele foi ensinando. Hoje ele tem começa uma nova etapa, né? São Lucas vai dizer para nós que Jesus está atravessando cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. E nesse caminho para Jerusalém, Jesus é abordado por uma pessoa, sem nome. Essa pessoa pode ser eu, posso ser eu, pode ser você, né? A gente sempre diz que na palavra, né, no evangelho sobretudo, quando existe a menção a pessoa, mas essa pessoa não tem nome, é bom a gente colocar o nosso nome ali. A gente se colocar naquela situação. Então o evangelho fala, alguém lhe perguntou, esse alguém sou eu. Cheio de curiosidades, cheio de desejo de aprender, de saber. Às vezes as nossas curiosidades não coincidem com aquilo que Deus quer. Então ele dá uma ajustada aí na resposta para a gente aprender, né? Lembra a parábola do bom samaritano que Jesus contou? O homem perguntou ao mestre da lei, mas quem é meu próximo para eu amar? Essa pergunta está errada. E se a pergunta está errada, não adianta responder, porque vai estar errado também. Então Jesus conta a historinha do bom samaritano e no final muda a pergunta. Na tua opinião, quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho? Né? E aí aquele mestre da lei respondeu, aquele que agiu com misericórdia para com ele. Ele falou, muito bem.
Você me perguntou no início o que você deveria fazer para ganhar a vida eterna. Vá e agora faça a mesma coisa. Então alguém hoje pergunta a Jesus uma pergunta a princípio que não faz sentido. Mas que a gente tem muita curiosidade, a gente adora saber coisas assim, o número certo. A gente adora as perguntas para dizer sim ou não. E às vezes a coisa vai além do número certinho fechado, do sim e não, que são muito simples, né? Lembra da controvérsia do domingo retrasado? É lícito ou não pagar o imposto a César? Dizer sim ou não era problemático. Essa é uma resposta simplória. E Jesus ali faz um arranjo para mostrar o que de fato conta. Devolva a Deus o que pertence a Deus, pronto. Cada um agora com a lição que Jesus deu que vai pensar na própria vida. Se está devolvendo a Deus o que é de Deus. Se não está entregando aquilo que é de Deus para o mundo. É disso que se trata. Então alguém hoje perguntou a Jesus, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Né? Diante do que o senhor está falando e fazendo aí, parece que vai sobrar muito pouco. Né? Às vezes eu vejo esse pessimismo nas comunidades. Né? Ah, padre, mas desse jeito aí tá ruim. Alguém me dizia esses dias para trás, o inferno tá lotado. Eu tenho lá minhas dúvidas. Né? Se eu creio no poder de Deus, eu entendo que cada um que vai para o inferno manifesta um fracasso de Deus. Deus perde para o diabo. A pergunta que eu sempre me faço, será que o diabo tem mais poder do que Deus? É uma questão aí para a gente pensar. Né? Então, essa preocupação com números não faz. Né? Aqui nas nossas comunidades missionárias, vira e mexe, essa questão aparece. Né? Ai, padre, mas o que a gente tem que fazer? As pessoas até gostam da comunidade missionária, mas não vêm para a igreja. A gente tem que encontrar um jeito. Eu falo, gente, estou preocupado com isso. A missão não está a serviço de aumentar o número de fiéis. A missão não existe em função dos outros, a missão é uma condição nossa. Nós fazemos experiência com Deus, tornar-se missionário é uma necessidade que se impõe. Eu vou não pelos outros nesse sentido, eu vou por mim. Ai de mim se eu não evangelizar, diz São Paulo. Se eu, de fato, estou fazendo uma experiência com a graça de Deus, eu tenho de ir. Mesmo que o mundo todo estivesse evangelizado. Ainda assim eu teria de ir, porque é a ordem de Jesus, ide. Então não tem que ter essa preocupação. Ai, porque a gente está fazendo, mas o povo não responde. Eu não vou para o povo responder. Eu vou para apresentar ao povo a experiência que eu fiz. É diferente. Eu não estou com essa preocupação, né? Às vezes os meus irmãos padres falam, mas Isaques, você vai lá celebrar 5 pessoas naquela casa? Ah, não. Isso é uma perda de tempo. Eu não vou. Eu não vou por conta de ter 10, 5, 20, 30 ou 50. Eu não vou. Porque é uma necessidade minha. E eu agradeço que tem ali 3, 4. Eu brinco até com os ministros, com o pessoal das comunidades, e falo, é por isso que quando eu vou, tem sempre um ministro escalado para estar comigo. Porque a palavra diz que onde 2 ou mais se reúnem, em nome dele, ele está ali. Então, se não tiver ninguém, o ministro e eu estamos. Vai valer. E eu celebro como se tivesse a igreja lotada na festa da padroeira. Porque eu, particularmente, não distingo se é missa de semana ou de domingo. Para mim, a celebração é a celebração. Não tem esse negócio comigo, não. Ah, missa de semana, dá um 3 para lá, 2 para cá, acabou. Eu não, filho. Eu estou ali. Segunda-feira para mim é domingo. Terça-feira para mim é domingo. Apesar da liturgia até permitir. Não precisa fazer homilia. Se falar, fala só um pouquinho. Eu não falo nada pouquinho. E cada dia da semana vai aumentando, porque eu vou retomando tudo. É por mim. A minha experiência com Deus está me mostrando isso. É disso que se trata. Ah, será que são poucos ou muitos? Não interessa.
A quantidade não interessa. Interessa que você faça bem o seu serviço e tenha a sua consciência limpa que você fez o que devia fazer. Como servo inútil que é, fiz o que eu devia fazer. A resposta do outro pode ser que daqui a pouco venha. E se não vier também, está tudo certo, está tudo ok. Quem quer número é o mundo. E é por isso que faz tudo e mais um pouco. A gente não. A gente faz o que Deus manda. O que Deus manda nem sempre agrada, paciência. Tem que ir fazendo. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe uma hora a coisa funciona. Né? Eu não vou para a missão preocupado em número, eu não sou proselitista. A missão da igreja não é proselitista. Não está com a intenção de fazer prosélitos. Não. A igreja é missionária porque o Senhor ordenou que assim fosse. É para cumprir a ordem do Senhor. Vai. E você pode ter a certeza, se você for e fizer do jeito dele, o resultado vem. Mas o resultado é consequência, pode ser causa. Eu não vou para isso. Eu vou para cumprir a ordem de Jesus. E se eu cumpro a ordem de Jesus, a consequência vem. Diferente. Parece a mesma coisa, mas diferente. A motivação é muito importante. Por que é que eu me torno missionário? Para aumentar o número, dá ruim. Eu sou missionário para cumprir a ordem que o Senhor me deu. Porque eu estou fazendo uma experiência com ele, eu estou me colocando à disposição dele, eu tenho que fazer o que ele manda. A missão, o resultado da minha experiência com o Senhor, que quando verdadeira desemboca nela. É disso que se trata. Mas alguém perguntou, Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? E parece que a resposta de Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. Ele vai falar, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Não respondeu nada aqui. Ele não disse são 500, são 600, são 8, pelo menos. Não, são muitos. Você está enganado. São poucos, acho que você está certo. Ele não fala isso. Jesus não está para matar a nossa curiosidade. Jesus está para apontar um caminho que você tem que trilhar. Se você quer chegar ao céu, e o caminho é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Observe Jesus. Preste atenção no que ele diz. Faça o que ele está pedindo para você fazer. E vai dar certo. Ele vai falar. A pergunta foi, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E ele responde, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Ó, uma resposta que parece que não tem nada a ver, mas tem. E outras, mas não se preocupe se é muito ou pouco, faça o seu. A pergunta foi com relação aos outros. São poucos ou muitos que se salvam? E Jesus vai falar, a resposta eu não vou te dar, porque você não tem que estar, nesse sentido, preocupado se o outro vai ou não. Você tem que fazer o seu. Se você fizer o seu, pode ser que você entre e leve com você os outros, que conviverem com você. É disso que se trata. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Esforço. O verbo é esforço. Colossenses 3, esforçar para buscar as coisas do alto. É difícil. A porta é estreita. As portas largas do mundo são mais fáceis. Vai pela porta larga do mundo, vai ver onde você vai parar. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha aí. Quem vive na flauta, na largueza que o mundo permite, vai dar ruim. É um alerta de Jesus. Né? Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Chegamos aqui. E ele vai responder, não sei de onde sois. Olha que difícil. E Jesus continua. Aqueles que estão batendo na porta vão ficar espantados quando Jesus falar, não sei de onde sois. Por que eles vão ficar espantados? Vai dizer aqui, ó. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ó, nós participamos da missa, comemos e bebemos o banquete, comemos o teu corpo, bebemos o teu sangue. Ah, é? Pior ainda para você. Você comeu o banquete que você se mostrava comprometido e não foi ser banquete para os outros? Você comeu a Eucaristia e não foi ser Eucaristia para os outros? Você comeu o corpo dado para te salvar e não foi salvar o outro? Você bebeu do sangue derramado para te salvar e não foi salvar o outro? Pior ainda, a coisa está ruim.
Tu ensinaste nas nossas praças. Ah, é? Eu passei na praça e eu falei e você estava lá ouvindo? Pior ainda. Porque o banquete que eu te dei e a palavra que eu te anunciei era para você colocar em prática. E você só comeu e só ouviu, não fez nada. E não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Olha aí, a injustiça, a palavra volta hoje. O que é a injustiça aos olhos de Jesus? Lembra lá do 25º domingo? A parábola dos contratados para a vinha. Vai trabalhar na minha vinha, no final do dia eu vou te pagar uma diária, uma moeda de prata, tá bom para você, tá? Mas voltou às 9, eu vou te pagar o que for justo. No final do dia o Senhor mostrou o que é justo para ele. Justo para ele é dar condições de vida a todo mundo. Mas aqueles que chegaram primeiro acharam injusto. Contaminados pela justiça do mundo, não entenderam a justiça do Senhor. Não é justo. Nós trabalhamos o dia inteiro, enfrentamos o calor e o sol, e o Senhor nos igualou a esses que acabaram de chegar. O Senhor pagou a eles igual? Isso não é justo. Por que não é justo, meu irmão? Amigo, nós não combinamos uma moeda de prata para que o Senhor voltar para casa. Eu quero dar para esse último que deu a você. Ou eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu. Ou você está com raiva porque eu estou sendo bom. A justiça divina é perpassada pelo amor, que é a essência. Qual é o maior mandamento? O amor. Tudo que vem de Deus tem o amor como marca, inclusive a justiça. E a justiça, quando é perpassada pelo amor, ela muda tudo. A justiça perpassada pelo amor não dá o que cada um merece, dá o que cada um precisa para viver como filho e como filha de Deus. É por isso que a justiça divina vai lá no último e cuida do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. É por isso que a justiça divina cuida, protege, zela, defende. Você está entendendo? Você comeu no meu banquete, você ouviu minha palavra na praça e continuou como o mundo? E continuou praticando injustiça? Lembra do 27º domingo? Isaías 5, a parábola do vinhateiro que fez tudo pela sua vinha, para que a vinha produzisse uvas boas. E quando a vinha começou a produzir, ele foi pegar, achando que tanto carinho, tanta dedicação, tanto amor colocado ali, a vinha produziu uva boa. Quando ele botou na boca, a uva era azeda, selvagem. E aí Isaías fala que a vinha do Senhor é a casa de Israel. Ele fez tanto por Israel, tudo que ele podia ele fez. Israel era um bando de escravos, não era nem povo. Graças a esse Senhor e ao amor do Senhor, aquele bando de escravos virou povo, uma vinha produzindo. Ele esperava frutos de justiça. Eis a injustiça, frutos de bondade, e eis a iniquidade. Deu ruim. Você está entendendo o negócio? Está vendo como a palavra ela vai? Né? É por isso que eu vou e volto nem aí. Tempo, pouco importa. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. O reino de Deus será tirado de você, entregue ao teu povo que produza frutos. A parábola dos vinhateiros homicidas, 27º domingo. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. A mesma resposta do 25º domingo dado aos empregados da primeira hora. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Olha que palavra dura e difícil. Mas se eu quero me salvar, ela que tem que me adequar. Nesse sentido, a primeira leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 26 a 30, sequência da leitura de ontem. São Paulo vai dizer, né? Ontem ele falava como é difícil, né? A vida presente nesse mundo, vivida na ótica do céu e da vontade de Deus, é difícil.
Nós gememos, sofremos, né? É complicado. E como que a gente vence isso? Ele fala hoje. Só uma possibilidade. A gente tem que aderir ou permitir que o Espírito Santo de Deus habite em nós e agir em conformidade com ele. Deixar que ele fale em nós, né? Nós cantamos na invocação do Espírito no início da hora, né, da reflexão. Espírito Santo, vem falar em mim, vem orar em mim. A gente não sabe orar, falar. A gente está muito marcado pelo mundo. Mas se nós queremos e permitimos, o Espírito vem. Fala em nós, ora em nós. Gemidos inefáveis, que a gente às vezes não entende, mas Deus entende, porque o Espírito fala a linguagem de Deus, que é a linguagem do amor. O Espírito modela a gente para a gente voltar a ser imagem de Deus, porque o Espírito é Deus. O problema é que a gente resiste ao Espírito de Deus, né, gente? A gente adora o Espírito do mundo, o Espírito do diabo, que satisfaz nossos desejos, nossos caprichos, não puxa a nossa orelha, fala o que a gente quer, não o que Deus manda. A gente adora o espírito do diabo. É espírito bom. Precisamos mudar. Precisamos permitir a ação do Espírito de Deus em nós. A nossa vida tem que ser conduzida pelo Espírito. A nossa oração tem que ser no Espírito, com o Espírito. Deixar o Espírito falar. Deixar o Espírito ser protagonista. Cantávamos, né, no hino oficial do mês missionário, aonde o protagonista é o teu Espírito. Se o protagonista for o Espírito, a nossa vida vai na direção de Deus. É disso que se trata. Então diz São Paulo aos Romanos, irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É o Espírito que nos fortalece, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Sem o Espírito pedimos o que não deve. Gastamos a nossa oração para satisfazer nossos caprichos. E Deus não existe para nos satisfazer. Nós é que existimos para a satisfação dele. Nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. É sempre o melhor, o amor, o bem, Deus. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Mas só enxerga isso quem está conduzido pelo Espírito, porque às vezes a vida é bem dura. Como enxergar, né, um bem numa coisa que aparentemente é ruim? Como enxergar Deus em algo que aparentemente está dominado pelo mal? Como perceber Deus nesse mundo diabólico? Como entender os desígnios de Deus na dor e no sofrimento? De uma vida que quer ser vivida em sintonia com a vontade dele. Se a gente não tiver Deus em nós, a gente desiste. A gente não vai até o fim. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos. O Espírito vai modelando Jesus em nós, ou vai nos modelando para que tenhamos a imagem de Jesus, o jeito de Jesus, a forma de Jesus, falar e fazer as coisas. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e os que chamou também os tornou justos, e os que tornou justos também os glorificou. Respondendo essa leitura de Romanos 8, 26 a 30, o Salmo 12. Senhor, eu confiei na vossa graça e não saí decepcionado. Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se apague a luz dos olhos e se fechem pela morte adormecidos. Olha aí. Que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Salmo 22. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. E com esse Salmo 12, nós encerramos a reflexão de hoje, pedindo a Deus que ele nos ajude, né? Iniciando com a igreja esse último mês de novembro, mês escatológico, colocando diante dos nossos olhos as últimas realidades que vamos experimentar, a plenitude da morte, o julgamento,
e as possibilidades de céu, inferno e purgatório, que a nossa vida possa ir se modelando, se adequando a isso que Deus, na sua palavra, está nos apontando. Deixamos o Espírito agir em nós. Conformemos a nossa vida à sua vontade. Sigamos os seus impulsos. E o Espírito Santo de Deus há de nos conduzir pelos caminhos que Deus propõe. E há de nos dar força para a gente não sucumbir ao longo da caminhada. Que Deus nos ajude, assim seja. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. O sentido de todo viver eu encontro na fé e no amor. Cada passo que eu der será buscando meu Senhor. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. Peregrinos nós somos aqui, construindo morada no céu. Quando Deus chamar a si quem foi na terra amigo seu, a certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, depois em paz saiam. Para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos. Que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.